Gente, coisa mais linda. Calma. Vou aproveitar que o Paulo está aqui, vou antecipar algumas coisas. Gente, Paulo, obrigado. Itaú, obrigado. A comunidade agradece. Aonde eu for, eu sempre vou levar essa palavra, porque não é sempre que a gente consegue um evento. Gente, olha o tamanho desse telão. Eu estou andando e o telão não acaba. E vai, e vocês confortáveis, e todo mundo vendo. Então, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Super obrigado por estar aqui e fazer isso possível, porque não é óbvio, gente. Eu lembro, e vai estar aqui, né? Eu lembro do Joca, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, falando sobre o produto, e a gente falou assim, o quê? Então, obrigado. E obrigado por vocês estarem aqui para a gente dividir e conversar um pouco sobre... Sim, inteligência artificial, mas vamos tirar o hype, né? Vamos tirar um pouquinho essa buzzword e bora para alguns casos clássicos e trocar um pouco. Inclusive, se vocês quiserem, sentirem vontade de interromper a palestra no meio, fiquem à vontade. Vão dar trabalho para o Paulo. O Paulo levanta, a gente conversa. Fiquem super à vontade. Então, meu nome é Cássio Escosa Fave, eu sou um homem de 1,75 m, gordinho, branco, que estou usando um calçado preto, uma calça jeans azul, uma camiseta preta, nada mais chato do que isso, porque, gente, é difícil escolher roupa. É verdade. Mas... se vocês procurarem no LinkedIn, vocês vão achar que eu tenho mais de 15 anos de produto, que eu já passei por algumas empresas legais, que hoje, inclusive, estreando, estou no meu 3º dia de Zé Delivery, acabei de entrar no Abembev, não sei nada ainda, gente, não me perguntem nada, por favor. Mas eu vou saber. Paulo, daqui a 6 meses a gente vai ter uma palestra, sei lá, um case, um podcast, e prometo que eu falo tudo. Mas o mais legal e o que vocês mais precisam saber de mim para me procurar no café é que eu sou esse nerd orientado à Marvel, pai da Diana, e a cada vez que eu faço uma palestra eu atualizo a foto dela e falo como ela cresceu. E, perdão, qual é o seu nome? Douglas. O Douglas pode me perguntar, Cássio, você é um nerd orientado à Marvel, que a sua filha se chama Diana Prince da Marvel, e essa é a primeira hipocrisia que vocês vão ver na nossa troca de hoje, porque a vida é uma série de hipocrisias e a vida é complexa. E eu sou fã do PG. Se vocês tiverem curiosidade, escutem o episódio 2 do PG. Escutem o episódio 8 do PG. É muito lindo ver o quanto a gente cresceu junto com a nossa comunidade. Então... PG, estarei onde vocês estiverem, sempre. Vamos nos conectar. Eu vou compartilhar essa apresentação daqui a pouquinho, então eu vou dar uma enroladinha aqui para vocês acharem, mas qualquer coisa também é Cássio, espaço SC, no LinkedIn. Então, e qualquer coisa também é só me procurar aqui no café. Não vou conseguir passar o dia inteiro, porque eu descobri que o Zé fez 6 milhões de pedidos esse mês, um histórico, então eu vou para a festa depois beber um pouco. Mas ainda tem um trick-trick ainda para a gente conversar. E antes de mais nada, então, eu gosto de a gente falar de case, de falar de exemplo. Vamos dar um contexto? E eu peço que vocês embarquem comigo nessa. Vamos voltar para 1950 e alguma coisa. 1950 e alguma coisa são quando os primeiros livros de marketing falam da palavra sobre personalização. Talvez você pode me questionar, falar assim, Cássio, talvez seja segmentação, talvez seja personalização, mas fiquem com o contexto. Então, desde 1950, as pessoas já entenderam e já compartilharam que a gente criar experiências diferentes para pessoas diferentes parece que faz sentido. Alguém de vocês aqui, por favor, levantem a mão, já recebeu um push, um e-mail, amigão? Amigão. Oi, Douglas, que saudade de você. Vem aqui que eu tenho 20% de desconto para você.
Marca, eu não te conheço. Por que você está com esse tom de voz para mim? Por que você está falando comigo dessa forma? Me paga uma casquinha no Mac. Me dá um desconto. Depois eu vou querer ser... E o inverso também é verdadeiro. Se eu sempre peço no iFood a mesma pizza, na mesma pizzaria, há 4 anos, e eu nunca recebi um cupomzinho daquela pizzaria, eu vou começar a ficar bravo, para não falar outra coisa. E nessa mesma época, gente, também começou a ser cunhado o termo de inteligência artificial. E vamos simplificar, gente. Hoje a gente fala machine learning, hoje a gente fala inteligência artificial generativa. Beleza, mas vamos lembrar que o básico, o início de tudo são decisões sendo tomadas de acordo com dados, de acordo com alguma coisa, com base a algo, a máquina nos diz se é para a direita ou se é para a esquerda. As instituições financeiras já fazem isso desde muitos anos atrás, quando a gente abre uma conta, quando a gente pede um empréstimo e fala assim, qual o valor máximo que eu posso emprestar para... Perdão, o seu nome? Tatiana. Qual o valor máximo que eu posso emprestar para a Tati? Qual é o plano de parcelas? Ou seja, quantas parcelas eu vou deixar que a Tati pague aquele empréstimo? Então, gente, é importante, a buzzword é super legal, chama, obviamente, mas vamos lembrar do básico. E desde o básico, desde 1950 e alguma coisa, a gente já falava sobre esses termos, mas a gente não tinha poder computacional para entregar. É como a gente fala, às vezes a gente tem sonhos, a gente tem expectativas, só que a tecnologia ainda não está lá. Caso mais do que clássico, Netflix, que eles entregavam DVDs, até encerrou a operação há poucos meses atrás, mas eles entregavam DVDs nas suas casas. Mas eles já sabiam aonde eles queriam chegar, que é entregar esse divertimento para essas pessoas. Só que não tinha tecnologia, não tinha banda para isso. Vamos fazer, então... E só para vocês entenderem o mundo em 1950 em alguma coisa, 54, Vietnã, Burger King estava aparecendo. Uma das maiores obras do mundo nerd, que é O Senhor dos Anéis, tinha sido publicado por Tolkien, o The Fellowship of the Ring, que mudou a história de muita gente, mudou a minha história enquanto pessoa que joga RPG, por exemplo. A clássica capa da Playboy com a Marilyn Monroe e todas as suas implicâncias. Já em 1956, o que eu queria trazer para vocês, sim, tinha o Champions League aparecendo, mas foi o álbum do Elvis que lançou ele para o que ele é hoje. Todo mundo, vamos escutar Elvis hoje, gente? Só para relembrar um pouquinho depois? Só para dar aquela esquentada. Tá. Entendemos 1950 em alguma coisa. Vamos dar um salto quântico agora para 2024. A gente escuta agora que não é sobre mais personalização. É personalização pra caramba. Ou seja, a hiper. É muita personalização. Muitão personalização. E o que é isso? Eu consegui personalizar em massa. Eu consegui trazer tecnologia e inteligência, automação para esses nossos dados. Marketing baseado em comportamento. Então, não só mais o que o Cássio é. Cássio é uma pessoa, mas o que o Cássio fez, um comportamento do Cássio. Se o Cássio passou por uma loja no shopping e ele foi identificado em X raio, eu vou receber um SMS, eu vou receber um push daquela loja falando, Cássio, já que você está aqui pertinho, está aqui 5% de desconto para você. E aí aproveito e já falo sobre multicanalidade, onde eu recebo um push no meu celular, uma mensagem no meu celular que me recomenda ir por uma loja física, ou um push, ou um e-mail marketing que me recomenda para acessar um app, e todo mundo falando a mesma coisa. E quando eu entro no aplicativo, ele fala, Cássio, legal que você veio da promoção tal, está aqui o seu cupom. Quantas vezes, gente, eu trabalhei no iFood, quantas vezes a gente já não clicou em pushes do próprio iFood, que assim, legal, eu vou ter esse desconto, ou vou ter essa promoção, chega na promoção e fala assim, compre R$ 67
em horas ímpares, que você vai ter o seu desconto. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por outro lado, a inteligência artificial, acontece esse boom, o que acontecia dentro de laboratórios, dentro de feira de ciência, agora acontece no seu computador, no seu celular, que a gente começa a ter acesso a ferramentas, e a cada semana é uma nova ferramenta, a cada semana... E aí eu vou falar um negocinho aqui. Eu tive o prazer, a sorte de facilitar o curso de inteligência artificial da Terra, que está aqui com a gente, parceira. E agora, várias pessoas que falam sobre inteligência artificial me chamam. Falam, Cássio, vem conversar com a gente. Sabe aquela inteligência artificial que saiu ontem? O que você acha sobre isso? Não acho, gente. Cora, está acontecendo tudo e muito rápido e ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, vamos lembrar, então, quais são esses conceitos básicos da inteligência artificial generativa. O que mudou é que antes a gente tinha esses nossos modelos mais específicos, um motor de risco, um motor de fraude, um motor de recomendação, ele só fazia aquilo. Em cima de dados estruturados, em cima de uma tabela, em cima de uma fonte que falava linha A, coluna B, blá. Agora não, agora a história começa a ficar mais genérica. Agora os dados podem ser, as fontes podem ser não estruturadas. Exemplo, seu nome, perdão. Você de cabelo maravilhoso. Você de cabelo encaracolado. Amanda. A Amanda, por exemplo, pode ter uma inteligência artificial dela conectada ao WhatsApp dela, por exemplo, e essa inteligência artificial vai falar, Amanda, no mês passado, você se comunicou com tantas pessoas, você falou sobre tais temas, você passou tanto... Percebe que são dados completamente não estruturados, que existe uma criação de dados em cima daquela confusão de dados que estavam acontecendo lá. Então, eles se tornam mais genéricos. Mas a gente não pode se esquecer que a gente continua sendo responsável pela fonte. A gente continua sendo responsável pela diversidade e pela qualidade daquela informação. E aí a gente podia abrir uma cerveja e falar, um suco, um vinho, o que seja, e falar horas sobre isso, mas sobre a responsabilidade que são quando a gente alimenta uma fonte de inteligência, a gente alimenta a inteligência artificial. Quem assiste aqui, eu já assisti uma vez na vida, aquele Pesos Mortais, Discovery, e todos aqueles programas atrelados a isso. Nós somos aquilo que comemos. Se eu me alimento de uma forma não saudável, a minha vida vai retratar hábitos não saudáveis. Então, quer dizer que se eu entrego uma base de dados para uma inteligência artificial corrompida, enviesada, aonde os dados são de São Paulo, da Vila Mariana... Entende o ponto que eu quero chegar, gente? Então, tomem cuidado quando a gente fala sobre inteligência artificial. Descubram. Por isso que é complexo a gente ficar testando ferramentas, porque quando não existe preço, o preço é você. E tem muita inteligência artificial nos treinando, ou melhor, sendo treinada por nós. Então, quer dizer que a gente entendeu o contexto, de onde viemos, a gente entendeu agora o que é hiperpersonalização, a gente entendeu agora o que é inteligência artificial e todas as responsabilidades que vêm através dela, mas agora vamos dar uma juntada nisso? Se eu consigo, se eu quero, se agora eu entendo que eu consigo personalizar em massa, e se eu juntar a inteligência artificial, ou seja, o poder dessa inteligência artificial generativa com dados não estruturados com a hiperpersonalização? A gente está rascunhando, a gente está arranhando a superfície em relação a isso, mas a experiência começa a nos dar desafios e caminhos, sonhos interessantes. Mas não, Cássio, a história de inteligência artificial não é para mim.
Eu cuido de uma linha branca, ou seja, eu faço geladeiras, eu sou um PM que cuida de detergente. Não. Isso não faz o menor sentido para mim. Você percebe que venceu na vida quando você compra uma lave-seca. Eu comprei uma lave-seca, gente, para minha casa nova. É maravilhoso. É caro, por isso a gente pesquisa, a gente compara. E eu achei muito interessante, as lava-secas começam a falar assim, olha aqui, a gente entrega inteligência em todos os detalhes. A lave-seca agora tem inteligência artificial de verdade, porque antes, Paulo, as outras eram de mentira. Eu acho ótimo quando você fala de verdade. E lá fala... nas linhas miúdas, foi feito um estudo com 200 pessoas. Falei, parabéns, você alimentou a sua inteligência artificial com 200 pessoas. Legal, mas o caso não é esse. O caso é que a minha lave-seca aqui, ela possui, sabe onde você escolhe a função, se é lava, se é seca, se é lava curto, se é lava rápido, se é lava edredom, se é lava... Tem 500 mil opções, que era um círculo que a gente girava, e agora não, agora são painéis virtuais, painéis digitais, perdão. E ao ser painel digital, a máquina de lavar entendeu que, poxa, se o seu nome que está de calça verde, o Lucas, se o Lucas todos os dias não, que gasta muita água, mas a cada 5 dias, ele sempre escolhe o programa lave-seca edredom, o lave-seca rápido, o lave-seca algodão. Só que essa opção, gente, do lave-seca edredom, era a 13ª opção. Todo dia o Lucas tinha que virar, ou apertar o botão 13 vezes. O que ela faz agora pra gente? Ela fala assim, poxa, não precisa. Se eu sei que o Lucas faz com isso com frequência, eu pego esta função, esta opção e coloco em primeiro lugar. A próxima vez que o Lucas entrar nas opções da sua lave-seca, o programa que é mais utilizado por ele está lá. No fundo, é complexo isso. A ideia não é tão disruptiva, né? Mas ela é foda pra caralho. Ela é legal pra caralho. Ela é legal pra caralho, porque o Lucas agora, que antes ficava confuso com 500 mil opções, agora ele já sabe que ele já pode ir direto naquilo. Então, gente, imaginem um slide cheio de memes agora. Tá bom? Cheio de memes, falando que... Então, sim, é sobre você. A gente está, sim, sendo transformado e, de alguma forma, até as empresas mais tradicionais, elas serão impactadas com a personalização pautada por uma inteligência não humana, algo que acontece automaticamente. Spotify é um exemplo que eu acho lindo. Quão difícil deve ser recomendar música para mim que escuto hoje axé, amanhã rock melódico e depois sei lá o quê, e galinha pintadinha, né? Gente, eu tive que criar uma outra conta, porque os meus históricos e recomendações estavam sendo devassados. Alguém já passou por isso também? Não estou sozinho, gente. Obrigado por isso. Ok, então, em casos mais complexos, como o Spotify, ou em casos mais simples, como uma lave-seca, se perguntem e se questionem como que a gente consegue usar os nossos dados, os dados que a gente entrega para os nossos clientes, ou que a gente consome, que a gente consome dos nossos clientes, para auxiliá-los nessa jornada. E muita gente boa já está fazendo isso. Eu vou apresentar um case agora da Acreditas para vocês, mas assim, eu amo aplicativos. Olhem os aplicativos, olhem um aplicativo do Itaú agora com outros olhos, olhem através de... Olha se o aplicativo mudou desde a última vez que você acessou, e o que mudou, e por que será que mudou? Alguma recomendação? E coisas assim. Tudo bem até aqui, gente?
Beleza? Então, é sim sobre a gente, de alguma forma, seremos impactados diretamente ou indiretamente com isso. E não sejamos acanhados e acanhadas se não é uma inteligência artificial ou se não é uma lógica hipersônica do Spotify. Lembra da máquina de lavar, que ajudam as nossas vidas. Não acreditas? Então, eu convido agora todo mundo, parabéns. Todo mundo aqui agora, por alguns minutos, por 25 minutos, serão PMs, pessoas de design, pessoas de engenharia, da Acreditas. E vocês são responsáveis e responsáveis pelo aplicativo da Acreditas. O aplicativo nasceu até antes. O que é Acreditas, né, gente? Só relembrando. Sérgio Fúrio e time, alguns anos atrás, entendeu que, apesar de grandes instituições financeiras estarem no Brasil e já ser um mercado super desenvolvido, muito mais do que mercados americanos que a gente fala, achou uma oportunidade que tinha uma dor e tinha um dinheiro, tinha um negócio por trás disso. A gente sabe, a dor, tá? Por um lado, nós sempre tivemos baixa competitividade, e baixa competitividade geram altas taxas. E o que é taxa? Taxa de juros é risco, além de todos os aspectos governamentais, que são riscos governamentais, riscos Brasil, mas também eu vejo qual é a taxa, qual é a expectativa, a chance do Cássio não me pagar. Se o Cássio tem essa chance, eu vou quantificar essa chance em uma taxa que eu vou entregar para ele. Então, se por um lado, tinham pessoas com taxas altas ao buscar o empréstimo. Por outro lado, 60% dos brasileiros tinham ao menos uma casa ou um carro totalmente ou parcialmente pago. Gente, para o brasileiro, para a pessoa brasileira, é muito importante a casa. É uma conquista foda. E o carro também. Isso tem mudado muito, mas o meu sonho é ter um carro aos 18 anos, tirar a minha carta, lá. Mas lembra que a gente não está falando de São Paulo, a gente está falando do Brasil. Né? Então isso ainda vai demorar um pouco para mudar. E as pessoas cuidam muito bem dos seus bens. Então, qual foi a ideia por trás disso, que já era clássico nos Estados Unidos? Vamos trazer um crédito com garantia. Por exemplo, seu nome. Você que está de camiseta pintada atrás. Como? Eu acho que eu te vi na Globo, não te vi, Roberta? Eu acho que eu te vi na Globo. Gente, procurem a Roberta, ela é uma pessoa muito querida. A Roberta, então, tem o seu carro, XYZ, que ela cuida muito bem. Ela não necessariamente foi aprovada em empréstimos tradicionais, empréstimos pessoais, ou ela achou que aquela taxa estava muito alta. Ela bate na Acreditas e fala assim, Acreditas, se eu entregar o meu carro como garantia, qual é a taxa que vocês me dão se eu pegar um crédito menor? Sei lá, 5 mil, 50, 20 mil reais. A taxa é essa. E aí que está o filão, e aí que a gente entrega uma solução que faz Acreditas ser o que é hoje. É uma empresa de empréstimo que entrega uma taxa de juros interessante, porque tem um bem como garantia, um salário como garantia, que é um empréstimo consignado, super clássico. Uma casa como garantia, um veículo como garantia. Todo mundo entende o que Acreditas agora? Vale a pena reforçar que o público principal da Acreditas possui um score baixo. A gente fala de score Serasa de 0 a 1000. Pensam que são pessoas que têm score abaixo de 500. Assim, não vou entrar em detalhes específicos para expor a coisas, mas é um score mais baixo. É um público mais humilde, que a gente está falando de uma classe C e D. A gente está falando de um público que não necessariamente conseguiu chegar em uma faculdade, então 60% deles algo mais ou menos tem até o ensino fundamental. A gente está falando de Brasil, de verdade, não a gente, não São Paulo, Rio, né? BH e tudo mais. Então, o que gera essa complexidade? Por isso que eu sempre falava, vocês, nós, melhor dizendo, enquanto pessoas responsáveis pelo aplicativo da Acreditas, nós temos uma missão. Que
não é ser memorável. Essa pirâmide, gente, está em todos os livros de usabilidade, que fala o seguinte, que no começo as experiências elas são incompletas, o cliente não consegue finalizar a jornada, e lá no topo, aquela experiência ela precisa ser memorável, aquela experiência precisa ser uau, que dá vontade de você tirar um print no seu celular e postar nas redes sociais. Não vou falar que é fácil, mas é mais acessível empresas de delivery, por exemplo, ter um momento uau, com um cupom, com uma experiência, com uma segmentação, mas vai ter um banco com uma experiência uau. A pessoa está ferrada, a pessoa está precisando pegar um empréstimo para quitar a conta médica da pessoa. Então, lá a gente sempre partiu do princípio que não, eu não quero entregar um momento uau, mas não vou conseguir entregar um momento uau. É até não justo conosco nos cobrar isso. Mas eu consigo entregar, gente, um momento usável, onde a jornada de autoatendimento acontece sem problema. Ah, Cássio, mas pedir um empréstimo não parece tão complicado. Um número relevante abaixo de 20%, acima de 15% das pessoas que pediam empréstimo de salário como garantia tinham os seus pedidos bloqueados, tinham os seus pedidos parados no processo. Por quê? Na etapa D, senhor cliente, no seu celular, por favor, tire foto do seu comprovante de residência. E quem já escutou minhas aulas é super clássico esse exemplo. Mais do que 10, abaixo de 15% de pessoas iam lá na frente da casa delas, pegavam o celular, tirava uma foto da pessoa com a casa atrás. E a culpa é de quem? É nossa! Por que isso não pode ser um comprovante de residência? Aonde está escrito na lei brasileira que um comprovante... Não está. Então, é esse ponto que eu estou falando. É essa dificuldade que a gente está falando. A gente está falando para ser simples e usável para essas pessoas. E eu sei que o mercado financeiro ele pode ser cruel, mas é fácil a gente criticar o capital, mas também é lindo ver pessoas tendo acesso a uma taxa de juros mais barata, mais acessível para conseguir X negócio, para conseguir X sonhos. Por isso que, pelo menos uma vez por semana, o time comercial compartilhava em um town hall, que a gente chama, que era uma grande reunião, casos de sucesso. E eram casos pequenos de sucesso. Olha, essa pessoa conseguiu a sua operação de mudança, e desculpa se eu estiver usando os termos errados aqui, mudança de sexo porque ela não se reconhecia enquanto homem e pegou um empréstimo. E, cara, a gente está mudando. Lembrem-se disso, por favor. Ironicamente, uma das jornadas do Santander para empréstimos de microcrédito para pessoas que queriam começar um negócio é literalmente essa jornada. Você tirava uma foto do seu comércio, depois você tirava uma foto dentro do seu comércio trabalhando, para poder aprovar o seu crédito. A gente precisa entender os nossos usuários. E aí eu nem vou entrar nisso, porque a galera de design dá banhos, né, de loja na gente disso. Mas então lembra que vocês estão lá para criar uma jornada de autoatendimento. Claro, eu não quero que você entre em contato com o suporte ou com o comercial, porque é caro ter uma pessoa atendendo o telefone. E que eu gere uma experiência eficiente, que gere conversão, que gere essa satisfação, não pelo fator uau, mas sim eu consegui chegar aonde eu queria chegar. E entendemos acreditas, entendemos a complexidade da cadeira que nós todos agora estamos, e vocês especificamente cuidam da primeira tela do aplicativo pós-login, que a gente chama de dashboard. Eu virei viciado em dashboards agora, gente, porque olha que complexo a responsabilidade da primeira tela pós-login quando você é uma empresa que tem vários, já não precisa nem vários, 3 produtos.
Vocês já pensaram o espaço de tela que a gente tem no celular? Quanto custa cada pixel? É micro. Então, qual vai ser o primeiro produto que você vai falar? O produto A, B ou C? Porque, de acordo com os produtos que você colocar na hierarquia, vai ter mais ou menos originação, mais ou menos venda, mais ou menos ação. E se você é uma empresa que, além de ter esse canal de vendas, também tem um canal onde, não vou falar o número exato, mas mais de 50% da sua base paga os seus empréstimos mensalmente, entrando no aplicativo e fazendo download do seu boleto. Ai, Cássio, que antigo. A gente está falando de Pix, a gente está falando... Eu sou moderno. A gente, galera. Mas o Brasil, a força que o boleto tem é gigantesca. Então, essa pessoa ela entra mensalmente no seu aplicativo para baixar um boleto e pagar aquele boleto, porque senão ela vai ficar inadimplente. Então, quer dizer que a nossa dashboard ela precisa oferecer bons produtos, ela precisa fazer com que você pague e seja fácil o loan management, ou seja, a gestão daquele empréstimo. Começa a ficar complexo. E aí eu convido vocês, todo mundo que entrar em um aplicativo, olhar agora a primeira página, a dashboard, o primeiro menu com esse carinho. O iFood, por exemplo, o quão complexo é isso? O Zé, 500 mil marcas, 500 mil possibilidades. Como que eu monto a minha dashboard? Entenderam? É esse o ponto que eu gostaria que a gente tivesse. E nós temos uma jornada. Imaginem, olhem para isso e vocês vão ver uma tela de aplicativo aqui, tá bom, gente? Vocês vão olhar e vão enxergar que nós temos diversos... A dashboard, ela reage... Essa é a carinha. Ela reage de acordo com várias informações, vários momentos daquele cliente. Cliente novo, cliente antigo, várias vezes. E aí, pensando em estrutura, o que a gente está falando? A gente está falando que se você é não cliente, você entra em uma área chamada explorar, que a gente chama, e nessa área explorar tem várias ofertas para você. Eu não te conheço ainda muito bem, então é difícil eu te oferecer coisas, eu recomendar coisas para você. Então, ela é mais exploratória. Já, quando você é cliente, você entra num dashboard, aí a história fica mais complexa, porque eu tenho ofertas competindo com alertas, competindo com gestão de empréstimo, com o top-up, que a gente chama, que é a recompra, mas tudo que o marketing quer falar daquele dia das mães, a data comemorativa, a campanha específica. Então, essa é uma estrutura que, por trás das telas, é o que acontece. E nós tínhamos, gente, uma hipótese. O nosso aplicativo ele era muito regido a dados categóricos. Dados categóricos são o que você é, aonde você esteve, ou melhor, você estudou, você tem X idade, você é tal pessoa, você tem tal produto. Então, a nossa dashboard ela reagia muito de acordo com quais produtos você tinha. Então, quer dizer que já tinha uma personalização aí que existe uma chance de 30% das pessoas que solicitam uma antecipação salarial em menos de 3 meses também solicitar o empréstimo consignado. Coisas assim já aconteciam. Mas a gente tinha uma ideia, e lendo o mercado, que era chegar mais próximo da hipersegmentação, que era não só consumir os dados comportamentais, mas não somente consumir os dados categóricos, mas consumir os dados comportamentais. Exemplo você de camiseta azul e cabelo loiros lindos. Seu nome? Perfeito. Maria Júlia. Maria Júlia, ela entrou no aplicativo da Acreditas, ela ia pagar um boleto. Quando ela ia pagar aquele boleto, a campanha tocou. E o cachorro passou. Esqueci, nunca mais voltei.
Agora eu começo a entender que a Maria Júlia tem um boleto aberto, que a Maria Júlia é cliente de tal, o vencimento está próximo, ela esteve na tela de boleto, mas não pagou. Gente, para Creditas, o não pagar ainda é muito mais complexo, porque não tem conta, não tem poupança. Então, ela busca dinheiro também do mercado. Então, se eu tiver uma carteira inadimplente, a conta não fecha, tudo quebra. Então, a gente começou a pensar nos winbacks, que é ganhar de volta. Eu trago a Ana Júlia, eu trago o Gabriel, eu trago o Pedro de volta a uma ação que essa pessoa estava fazendo. O marketing nos ensina muito, fala muito sobre o winback de simulação. Comecei a minha simulação e abandonei. E daí eu recebo um push, eu recebo uma mensagem, a dashboard se adequa quando eu volto. Mas agora eu peço que vocês pensem nesse caso como um pagamento de boleto. Eu comecei a pagar um boleto, por algum motivo saí da jornada, e eu quero entender, e eu quero impactar. Mas a Renata, que aqui estava no palco, já comentou que a gente precisa testar coisas antes. Inclusive, gente, super responsabilidade subir nesse palco depois de Renata, depois de Nath, essa galera linda. O que fizemos nós? Nós tínhamos essa hipótese, e para testar essa hipótese, a gente fez o seguinte. Vamos salvar as informações as informações comportamentais que a Nath passou por tal tela no cache do device. Não é bonito, não é elegante. Se a pessoa troca o device, perde. Se eu quiser mandar um push communication, se eu quiser mandar um e-mail, não consigo. Essa informação ela mora no device, e todas as vezes que a pessoa entra de volta para o app, eu pergunto, device, tem essa informação aí? Aí eu mostro. É um teste mais simples de ser feito, e a gente conseguiu provar que mais de 20% das pessoas clicavam, e das pessoas que clicavam, 50% terminavam a jornada que a gente queria que aquela pessoa fizesse. Isso é gigante. Então, quer dizer que eu faço mais gente pagar os seus boletos. Eu poderia ficar por aqui, mas não faz sentido. A gente falou de multicanalidade, a gente falou que eu preciso levar essa informação para fora. Por isso que a gente começou a desenvolver não somente esse teste, mas como que eu consigo consumir dados comportamentais somado aos dados categóricos. Lembrando, todo teste precisa ter critério de sucesso. Os clientes que forem lembrados do pagamento do boleto serão mais adimplentes, ou seja, pagarão os seus boletos, e todo mundo fica feliz. Então, essa é a jornada clássica, tá? E eu vou descrevê-la para vocês. Você entra no seu aplicativo, quando você tem um boleto aberto no seu aplicativo, ou que você pode pagar um boleto que está já com vencimento, logo na primeira tela aparece um pague o seu boleto, pague seu aluguel. Até aí dados categóricos. E eu clicava em abrir boleto, ou eu clicava no gestão de empréstimo. Essa gestão de empréstimo me levava para uma segunda tela com diversas opções de gestão de empréstimo. Dentro dela eu tinha a opção de pagar o seu boleto, e eu chegava para uma tela onde apresentava o boleto, e eu poderia copiar, baixar o boleto ou enviar para algum lugar. Enviar para algum lugar, a galera sempre manda para o WhatsApp. Isso a gente pode, de novo, abrir uma cerveja e falar como que o WhatsApp... Oi, lindo. Tudo bem, amigo? Como que o WhatsApp entrou na vida das pessoas. Qual, então, era a nossa hipótese? E se a pessoa passar por essas telas, ela chegar na tela de boleto e ela não interagir com nenhum desses boletos, ela não pagar aquele boleto, na próxima vez que a pessoa entrar no aplicativo da Creditas, logo na primeira página, no nosso dashboard, vai ter uma informação que sobrepõe todas as outras, que fala assim: consulte suas parcelas e mantenha o seu boleto sempre em dia. Assumo que no começo eu falava, pague o seu boleto que vai vencer dia tal, mas eu tomei muito no copo, porque as bases estavam tudo errado, as datas estavam erradas, então eu fui menos específico, a gente foi mais genérico. E deu muito bom. As pessoas clicavam, acessavam seus boletos e pagavam os seus boletos.
Essa, então, é basicamente a jornada. A pessoa passou, não pagou, não interagiu, eu volto e na primeira tela mostro esse pague o seu boleto. É muito complexo. É muito ciência de foguete. Quando a gente olha a experiência, não. É muito clássico, inclusive, esses nossos winbacks. Assumo que não foi fácil a parte de implementar de verdade os dados comportamentais. A gente pode falar mais sobre isso. Inclusive, a galera do Amplitude está aqui, que super ajudou a gente a montar esse case. Mas, Cássio, eu tenho 500 mil blocos. Oi, Minders. Eu tenho 500 mil experiências. Tudo bem, começa com uma. Os meus dados não estavam padronizados a princípio. A gente começou com esta jornada, e a partir desta jornada a gente começou a que acredita se comunicasse com um tal do CDP, que no caso a gente utilizou Segment, que alimentasse o Amplitude, que no Amplitude a gente tinha todas essas informações, e ele me retornava, olha, Cássio, esta pessoa aqui é elegível àquela experiência. Eu passava por um tratamento de dados, eu qualificava aquela pessoa e tornava isso como um serviço. Por isso que aqui eu coloquei essa API. Foi difícil, foram alguns meses, no caso 2 meses e meio, mas a gente criou um padrão de como taguear as nossas telas a partir de então. A gente criou um exemplo de como a empresa poderia seguir e que era real, tinha resultado. Não é bonito, simplesmente. Eu não estava fazendo isso porque era legal. Eu resolvi uma dor, mas eu também gerava mais receita para a empresa. Além de tudo, a gente, enquanto pessoa de produto, eu, pelo menos, enquanto pessoa de produto, que, gente, eu sou ruim de SQL, velho do céu. Eu tento, tem 15 anos, mas eu sou ruim, eu tento. A galera faz muito melhor que eu. E aí, então, você consegue entrar no dashboard, consegue montar o seu workflow, e ter essas métricas. Então, eu consegui, e eu falo sobre aquela pergunta que alguém fez sobre evangelizar. Aqui eu estou evangelizando, mostrando que se a gente começar pequeno, dá resultado. E eu aproveitei nesse momento e falei, gente, vocês estão falando sobre inteligência artificial, né? Se os nossos dados não estiverem padronizados, não estiverem conectados, talvez com a ajuda de um CDP, não tiver minimamente padrão, eu nunca vou conseguir ter uma inteligência artificial. Eu vou retirar o que eu disse. Vai ser muito caro uma inteligência artificial consumir os meus dados não estruturados. Vai acontecer? Vai. Mas em muitos dólares, em muitos APIs, em muitos dinheiros. Então, além de eu comprovar que deu certo agora, eu também ajudou bastante essa parte de falar, gente, inteligência artificial está chegando. E chegando aqui, falando em chegando aqui para o nosso final, dos nossos últimos minutos da nossa troca. E eu tentei muito trazer cada um de vocês na minha fala, porque não é sobre a minha jornada. Não é sobre o que eu fiz na Acreditas, ou como eu fiz na Acreditas. É sobre a jornada de vocês, nos seus respectivos trabalhos dia a dia. Então, identifique como que é o seu momento, o seu impacto. O que você aprendeu aqui hoje, não só comigo, mas como vai ser o seu retorno transformado. Eu tenho um artigo histórico que foi onde o Paulo me achou na internet e eu publiquei sobre o ciclo do herói, a jornada do herói. Foi quando ele me convidou para o podcast e até hoje esse artigo faz muito sentido. Eu gosto muito do mundo nerd. Vá, né? Chegamos até aqui já sabendo isso. E o Joseph Campbell fala que a 12ª etapa fala sobre o herói, a jornada do herói transformado. Como que o Frodo volta para o condado, como que o Neil volta para a vida normal dele. E a mesma coisa eu faço com vocês. Como que vocês chegam e transformam. Não é sobre o Neil, não é sobre o Cássio, não é sobre o Frodo, mas como vocês conseguem transformar isso na sua jornada e na sua jornada agora. Segunda-feira, vocês vão estar cheios de ideias e todos os problemas da vida voltam a bater na nossa porta. Anotem, porque uma semana depois, todo esse fogo que vocês têm agora, ele pode ser extinto. Então, não percam esses momentos. Porque
vocês têm jornadas únicas, vocês têm problemas específicos, então não adianta que eu vim comigo deu certo e vai dar certo com todo mundo. Não é sobre isso. E, por fim, um alerta sobre inteligência artificial, que a gente falou sobre a gente é o que a gente come. Cássio, mas tem várias inteligências artificiais no mercado. Tem. Mas cuidado, não subestimem a inteligência natural. Eu pedi para uma inteligência artificial criar um alerta para a gente, falando assim, olha, cuidado, se você não está pagando, você é o produto. E todas elas estão erradas, de alguma forma, de inglês, e inclusive eu pedi para ser português, mas beleza, e todas elas estavam erradas. Então, cuidado. A gente não está tão evoluído quanto a gente acha que está, talvez. E por isso que, na dúvida, eu recorro ao Maurício de Souza, a quem me educou, a turma da Mônica. E realmente a Mônica tem razão. Eu falei, olha, depois... Gente, procurem essa edição, Paulo, é lindo. Cuidado com a inteligência artificial, o número 48. A Mônica fala, realmente, é muito útil e vai ser muito importante para muitas pessoas essa história de inteligência artificial. Mas... nunca seremos substituídos por máquinas enquanto esquecermos que somos pessoas. E somos pessoas fazendo produto para... outras pessoas. Eu acho que escutei isso em algum lugar. É não a mesmo, base Paulo? do PG. É isso. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Fique. Pode, gente. De novo. Aê! Grita, aê! Que nem aqueles vídeos de coach que a gente vê no TikTok. E vamos, e vai, e entra na plateia fazendo assim, e pô, e isso, e quebramos aqui. E Cássio Marçal. não falo o nome. Marcelos. Tem pergunta. Você viu? Deu certo, a gente quebrou. Você gostou do final? Eu gostei do final. Eu fiz pra você. Eu sei. Pergunta aqui dos internautas. A gente vai fazer uma pergunta. Aí, mais uma daqui, caso tenha. E a gente passa para a Nath, que a Nath vai ter recados importantes. Você acredita que uma tela como o dashboard deveria ser customizável ou ter os interesses da empresa priorizados? Exemplo, a cobrança, o produto mais rentável para a venda, etc. Perfeito. Eu falaria sim, na verdade. Primeiro, assim, a gente pode falar muito sobre isso, mas a primeira tela... todo o aplicativo não, mas a primeira tela do app da Acreditas, ela é Server Driven UI. É back falando direto com o front. Logo, eu consigo criar ajustes que não vão demandar de release. Imagina se alguém fez um erro X e aquele erro vai permanecer para todos os usuários que manter aquela release. Então, sim, é importante ter ferramentas e coisas preparadas para isso. Mas eu acho que a pegada aqui, Paulo, não é quanto mais você ser customizável, quanto mais você ser personalizável, você vai alcançar os resultados que a empresa quer que alcance. Lembra que eu falei? A gente está resolvendo dores reais aqui. São pessoas que ficam inadimplentes, são pessoas que pagam juros, são pessoas que, se não pagar o boleto, vai ter que pagar mais. Ela não conseguia nem pagar a parcela, agora vai ter que pagar a parcela mais X. Então, sim, eu estou resolvendo dores, existe uma oportunidade por trás, e sim, era 100% interesse da empresa que isso acontecesse. Exemplo rápido, no iFood, eu era responsável pela parte de promoções do restaurante. A promoção, cartão fidelidade, novos no restaurante, ela só ia para frente se o cliente usasse a promoção, fizesse sentido para o cliente, fizesse sentido para o restaurante e fizesse sentido para a empresa, obviamente, porque era quem estava me pagando. Faz sentido, Paulo? Faz sentido. Se faz sentido, faz sentido. Tem perguntas aqui para a gente... Claro, a moça da Globoplay, né? Quer fazer pergunta. Okay. Oi, Globo. Oi, Cássio. Bom dia. As suas provocações... Adorei esse suspiro. É porque as provocações fazem a gente refletir muito, né? E no que tange a dados, sempre uma grande empresa tem muitas questões. Pegar dado fora é caro, fazer dado internamente é difícil, por vezes a gente tem
muitos equívocos, né, ao longo de todas as integrações sistêmicas necessárias para a gente chegar do outro lado. E aí, quando você tem origens diferentes, por vezes você encontra esses gaps no caminho. E aí, quando você está começando a construir uma coisa nova, qual caminho você segue? Né? Assim, tendo fora, tendo dentro, e você entendendo... Enfim, problemas com custo, por um lado, e questões também de fazer internamente de uma forma que é difícil, porque o mercado, por vezes, não segue assim. Qual caminho seguir? Né? A inteligência artificial está lá do outro lado ainda. Quando você começa como? Perfeito. Inteligência natural. A gente começa com o teste. Gente... Aí, assim, eu posso falar bonito, né? Não, porque a CDP que nós criamos consome diversas funções. Por exemplo, consome espanhol, inglês e faz a tradução para português. Mas eu só consegui convencer a ter dinheiro para parceria, a ter dinheiro para a estruturação, porque fez sentido o payback, fez sentido a taxa de retorno sobre aquele investimento. E como que eu consegui? Testando pequeno, mesmo que tivesse alguns erros e caminhos que não davam. A gente estimava que 40% das pessoas não eram impactadas pelaquela experiência. Então, a gente testou pequeno. Desculpa chover super ano molhado, mas a pergunta é como que a gente consegue minimamente validar aquela informação, aquela hipótese, como eu consigo tirar uma perspectiva de retorno financeiro, que foi o que a gente fez. Olha, eu alcancei tantas pessoas, gerou tanto de economia, porque aqui nem é dinheiros a mais, a pessoa deixou de pagar. A empresa que não recebia, agora passa a receber aquele boleto. Então, quer dizer que a gente não perdeu X dinheiros. Se eu alcançar 100% da minha base consumindo dados, eu vou passar para 3 milhões, eu vou passar para 4 milhões. Isso, gente, estou falando no meu contexto, imagina o contexto de outras empresas maiores. Então, são muitos milhões. Então, aí fez sentido. Comprovando o IRR, comprovando... E, de novo, não vem com essa história, gente, eu não gosto de números, por isso que eu vim para a área de produtos. Desculpa quebrar seu sonho. Mas ajudou. E o último ponto é fazer com que a máquina trabalhe para você. Acreditas? Tinha uma tabela, tinha um racional que você colocava números nele e dava uma taxa de retorno, IRR. Eu lutei pra caramba, o time lutou pra caramba para ter aquelas métricas, e eu cheguei para a diretora e falei assim, viu? É IRR que você quer? É taxa de retorno que você quer? Toma ali. E o Sérgio respondeu, muito bem, Cássio. Não é assim que ele fala no Town Hall? É, Cássio. Eu sei. Você tem um time jurídico por trás, Paulo, eu não. Ok. Então, é isso, muito obrigado, Cássio. Sempre. Obrigado. Obrigado, gente.